Então seja o que Deus quiser. Tomara que Deus queira. Só que Deus sempre quer. Você diz, Deus, eu vou me matar. E ele diz o quê? Eu te apoio. Ou não. Eu decidi me tornar rico. E o que Deus diz? Eu te apoio, filho. Eu vou entrar na faculdade. O Senhor me apoia? Eu te apoio, filho. Eu vou gastar tudo e ficar na pobreza. E o que Deus diz? Eu apoio, filho. Então ele te apoia em tudo. Até os criminosos dizem, me ajude, meu Deus. Então, experiência própria. Você tem que ver o que você fez e como você vem fazendo isso. Sem auto-engano. Como estou? Já estou aqui há 1 ano. Como estou? Estou tendo o que eu quero? Ou estou atrasado? Estou me aproximando da minha meta? Ou estou cada vez mais longe? Eu achei que estava indo para o norte, mas na verdade estou caminhando ao sul. Você tem que perceber isso. Se você está no ônibus errado, imediatamente você tem que perceber isso. E se você percebe, o que você vai dizer? Senhor motorista, pare, que eu vou procurar o ônibus certo. Mas isso requer o quê? Valentia. Primeiro, obviamente, informação. Mas tem pessoas que já têm a informação e dizem, sim, é verdade, eu já sabia disso. O cigarro é ruim, eu já sei. E agora falta o quê? A valentia para dizer, ok, eu o deixo. Ok, vou acabar com isso. Tem pessoas que dizem, como é que eu vou deixar a minha profissão? Se eu a adoro, eu a amo. Bom, requer valentia. Como eu vou parar com meus velhos hábitos? Porque deixa que eu lhes diga, cada nível de vida é como um mundo diferente, com costumes diferentes, linguajar diferente, forma de se vestir diferente, hábitos diferentes. O filho de um empresário se casa com a empregada doméstica e acaba aparecendo uma mancha na casa dele. Agora, se mora com os pais dele, ela vai parecer uma mancha. Por quê? Qual é a razão? Onde está a diferença? Qual a diferença? Hábitos, costumes, educação, mentalidade, ali vai estar a diferença. É assim ou não? Aparência, até o penteado vai ser diferente. As cores são diferentes. É incrível. Eu tive que passar por esse processo. Pesquisar o que você faz aqui, que não se faz lá, e o que você não faz aqui, que se faz lá, para combinar com o meio ambiente. Você não pode ser rico parecendo pobre, ou ser pobre parecendo rico. Você não pode fazer isso. Você não pode ser fracassado se você tem sucesso, ou você não pode querer parecer bem-sucedido se você é um fracassado. Simplesmente, isso não é possível. Você não se encaixa ali. Me explico? É mais ou menos como aquele que recebe um carro novinho, emprestado, e 1 mês depois ele o devolve todo destruído. Por quê? Pelos seus hábitos, os seus costumes, as suas características. Para ele não importa que bata, que risque. Para ele não importa os detalhes. Para ele não importa que esteja sujo. Para ele não importa. Para ele está tudo bem. Para seu sistema de avaliação, isso é até bom. Um pouquinho de poeira. É um pouquinho de rugas. Está bem assim. Acreditem, ele está acostumado com sua conta bancária zerada. Se um dia encontrar com dinheiro, até se assusta e diz, o que aconteceu? Não é assim, gente? Pensem nisso. Ele é bom para negociar sem dinheiro. Como é que a gente faz? Não posso pagar depois? Ou parcelar mais? Por que você não usa esse gênio em fazer mais dinheiro? Isso é melhor, não é verdade? Ele é bom para usar 20 cartões de crédito. Usa um e depois o outro e tira um para pagar o outro. E eu digo, olha que inteligente você é. Por que não usa isso para ficar rico melhor? Tem até cursos para saber como usar os cartões de crédito. Eu quebrei todos e a partir dali, se podia pagar, comprava. Se não, o quê? Não comprava. Ponto final. Chama-se controlar os teus desejos de comprar, de gastar o dinheiro. É assim? Se torna um hábito. Não importa quanto você ganha. Você já tem teu hábito ali bem estabelecido e a tua filosofia bem clara com relação ao que você vai fazer com o teu dinheiro. Então essa é a chave. Mas vem da onde? De estudar a tua própria história. Como estou indo? Onde foi que eu errei? E aceitar os teus erros. E aceitar o que deu certo também. Então, ponto número 1, de onde vem a informação? Da tua própria experiência. Da tua própria vida. Onde foi que eu errei? Porque os gregos diziam, conheça a você próprio. Você é impontual? Não, eu? Isso não é verdade. Sim, eu sou impontual. Você acorda tarde? Sim, é verdade. Eu acordo tarde.
Mas agora que eu percebi esses erros, eu vou corrigir. Olha, você está gordo. Eu gordo? Não, eu não. Você não deve fazer isso. Isso não é se conhecer a si próprio. Você tem que saber quanto você mede, se você está gordo ou magro, se a sua aparência é boa ou não. Isso você tem que saber, porque daí você pode partir para corrigir. Você é pobre? Eu não? Não, eu tenho ido um pouco mal, mas pobre não. Fracassado eu? Não, eu não me considero. Sabe o que é melhor? Você se considerar fracassado e você se considerar pobre, porque eu tive que aceitar. Eu morava onde moravam os fracassados, meu carro era como aquele que tem os fracassados, eu comia onde comiam os fracassados, minha conta bancária era igual a dos fracassados, minha aparência era de um fracassado, a minha mentalidade era de um fracassado. Eu tive que aceitar isso. E uma vez que você aceita, o que você diz? Eu vou me tornar uma pessoa de sucesso. É ali onde eu mereço estar. É ali onde eu mereço chegar. E eu vou conseguir. O que eu tenho que fazer? E é aqui onde começa o caminho. Uma vez que você entende e aceita. Sim, é verdade. Eu estou gordo. Ok, agora vamos ver como eu faço para ficar magro. Sim, é verdade. Eu não tomo banho todo dia. E isso está prejudicando meu negócio. Eu não consigo mais clientes porque meu cheiro não é bom. Sim, é verdade. Eu acordo tarde. Mas tudo isso vai mudar agora. Sim, é verdade. Eu coloco desculpas para não participar dos treinamentos e penso que eu engano meu patrocinador. Penso que ele acredita nos meus pretextos e a única pessoa que se prejudica sou eu mesmo. Vou parar com isso. Vou levar meu negócio mais a sério. E uma vez que você percebe e aceita o erro, você decide mudar o que for preciso para corrigir essa situação. E anotem ali, mudar tudo o que for preciso. Porque tem pessoas que depois me perguntam a mesma coisa que os áudios explicam. A mesma coisa que eu falei nos treinamentos. E eu pergunto, mas você não foi no evento? Você não escutou o áudio? E ele responde, sim, eu li, eu fui. Que estranho, porque se você estivesse realmente ouvindo os áudios, você saberia essa parte. Você não veio no evento do final de semana? Não, eu venho a todos. Mas que esquisito? Não é assim, gente. Colocar as coisas como são, sem rodeios. Coisas claras. Saber qual é a tecla que você tem que apertar para poder sair dessa situação, certo? Então, ponto número 1, a tua própria experiência pessoal. Número 2, a experiência pessoal de outras pessoas. E todos nós podemos encontrar alguém que nos guie e nos dê conselhos. A chave é que você se certifique que a pessoa que te dá conselhos tenha os resultados. Porque é muito fácil dizer sim, eu sei tudo. E os resultados? Ah, não sei, deve estar por aí chegando, mas eu sei tudo. Porque quando você está no jogo, é difícil poder pensar em tudo. Você precisa sair para corrigir estratégia, como os jogadores de futebol americano fazem. Eles estão jogando e de repente pedem tempo para corrigir a estratégia e analisam como estão e então voltam ao jogo. Então por isso são importantes os treinamentos e os mentores, para você poder entender. É a verdade, isso eu estava calculando de forma errada. 100 em vez de 1. Agora já sei, é 1 em vez de 100. E você começa a corrigir, e você ouve os áudios de novo, e você ouve seus mentores, e participa dos treinamentos. E não importa se você já foi, isso não importa. Você tem que ir de novo, e escutar os áudios de novo. E ali, você uma hora encontra o que você está procurando. E o que está faltando para você ter sucesso. Porque na primeira vez se passam muitos detalhes. Então você precisa escutar de novo. E você precisa ouvir várias vezes se for necessário. Eu acho que Pensa em Riqueza eu li umas 20 vezes. O Homem Mais Rico da Babilônia eu acho que eu já li umas 40 vezes. A História de Arcade. Isso é incrível. Quando alguém me pergunta sobre isso, eu falo na hora sobre essa parte do livro. E aí aquele diz, ah, você também leu esse livro? E eu digo, não. Eu decorei esse livro. Isso é básico. E aquele diz, eu não tenho tempo para ler. Como não? Acorda de madrugada então e você vai ver que tem tempo sim. De madrugada? O quê? Você tá maluco? Sim, eu estou maluco. Os malucos ganhamos milhões de dólares. Os normais não, certo? Então você tem que aprender de outras pessoas. E tem 2 tipos. Número 1, os fracassados. Fracassados economicamente.
Jim Rohn diz que todos deveríamos aprender com os fracassados. São parte da experiência humana. Tomar boas anotações do que você não tem que fazer. E por isso às vezes é ruim que os fracassados não façam palestras. Não seria isso incrível? Pegar um fracassado e deixar ele contar tudo sobre sua vida. Olá, meu nome é fulano de tal e eu vou lhes contar como eu fiz da minha vida um desastre. Eu fiquei no meu trabalho a vida inteira, ganhando R$2.000 por mês e achava que esse era o maior salário do mundo. E eu vou contar isso para que vocês não façam o que eu fiz. Eu fiquei a minha vida inteira aí estudando e participando de treinamentos, e tenho um monte de títulos e mestrados. Mas vou contar isso para que vocês saibam que talvez essa não seja a saída. Não seria isso incrível? Eu ganhava 100 e gastava 5.000. E vou lhes dizer que não é por aí a saída. Eu usava esse monte de cartões de crédito e vou lhes dizer que não é por ali a saída. Que eles digam para vocês. Alguém me disse sobre os livros Pense em Riqueza e O Homem Mais Rico da Babilônia e eu até os comprei, mas nunca os li. E agora entendo que essa não foi uma boa ideia. Não seria isso incrível? Incrível, certo? Ou eu pensei que a aposentadoria era uma coisa importante. E então o que você aprenderia nesse dia? Você aprenderia como salvar a tua vida. Sim, porque o importante não é o que essa pessoa obteve ou sabe. O importante é como ela está agora. Atenção a isso, porque tem pessoas que vivem de glórias passadas e de teorias, mas você não sabe, eu sei disso, eu fui isso e aquilo, e você diz, que incrível, mas e depois? Ah, eu perdi tudo. Ah, então você saiu do clube dos bem-sucedidos e entrou pro clube dos fracassados? E você sabe o que você vai escutar? Desculpas e pretextos. Ah, mas você sabe o que foi? Foi a desvalorização, foi o governo ruim. A crise, os bancos. E então, quer dizer que no seu plano você não previu esses infernos? Você estava desprevenido? Você não estava como a formiga, prevenida, que pensa que o inverno pode chegar? Então ela diz, eu vou guardar e eu vou guardar. Você estava o quê? Desprevenido? Que bom que você me conte isso, para eu já estar preparado. Essa é a chave, porque não achem que é ganhar $1 milhão e já, o plano acaba. Não, isso é parte do plano. É parte do plano. É parte do jogo ainda. É apenas o primeiro tempo. Vamos ver como você se sai no segundo tempo. Pessoas que ganharam muito e perderam tudo. Isso não funciona. Isso é até pior, eu acho. Concordam? Seria como se fizesse você experimentar e depois já não tem mais. Como a criança, que sobe num brinquedo e depois você tira 1 segundo depois. É até pior, eu acho. Não é verdade? Então a chave é que você aprenda do negativo assim como do positivo. E o negativo você não o ignore. Você não tem que ignorar o negativo. Aprender do negativo pode te ajudar a salvar a tua conta bancária ou o teu futuro. Porque é incrível como pensam os fracassados. É incrível. Os fracassados só pensam em receber. Que alguém lhes dê tudo a eles. Eles procuram ter amigos para quê? Para que lhes deem as coisas, certo? Que os poderosos ajudem ele quando ele precisar. Por isso tem pessoas que dizem que é melhor ter amigos do que dinheiro. Não sei, agora que eu tenho dinheiro, tenho mais amigos. Quando não tinha dinheiro, ninguém queria ser meu amigo. Agora até parentes apareceram do nada. Bom, fora a brincadeira, eu acho que na vida uma pessoa, você tem 2 amigos no máximo e acabou. Amigos? O que Jim Rohn diz, amigo é aquele que sabe tudo de você e mesmo assim te ama. Esse é amigo que você liga e diz a ele que você está do outro lado do mundo, na Malásia, e estou preso, e ele deixa tudo o que está fazendo para ir lá tirar você da cadeia. Esse é amigo. Não aquele que diz, então me avise quando você voltar, tá? Então é esse. Aquele que vai deixar tudo. Onde você está? Não importa, no Peru, houve um problema. Então eu vou lá e te ajudo. Esse é seu amigo. Eu tenho um problema e preciso de X dinheiro. Pode deixar, eu consigo para você. Esse é teu amigo. Ah, mas isso é muito difícil de encontrar. Isso se constrói. Se constrói. Amizade é uma coisa que se constrói. Assim como você constrói uma fortuna, assim você constrói uma amizade. O resto é companheirismo, eu gosto dele, etc, etc. Agora, aonde eu acho que existe a verdadeira amizade é no amor de mãe para filho. Ali existe a verdadeira amizade. Porque a mãe daria seu próprio sangue pela vida do seu filho. Ali existe esse amor puro. E ao contrário, não funciona igual.
porque o filho diz: tá bom, mãe, eu já cresci e agora veja como você se salva. Nem sequer o teu pai. O amor de pai para filho não. Tem que ser de mãe para filho somente, certo? E ao contrário, não funciona. Isso é incrível, mas não funciona. Eu estou falando da humanidade no geral, claro. Há exceções. Então o fracassado espera que deem tudo a ele. Não espera conquistar nada. Ele não luta. Ele diz: me deram um emprego. Ele não diz: isto aqui é o que eu mereço. Porque anotem ali, você não vai obter além do que você merece, mesmo que deem a você. Então qual é a chave? Merecer mais. Essa é a chave. Essa é a resposta. E como você merece mais, serve mais. Essa é a resposta. Os fracassados esquecem com facilidade do que escutam nos treinamentos e nos áudios e as instruções. Vocês já perceberam isso? Por isso o treinamento tem que ser contínuo. Você diz: eu falei com ele, ele já sabe tudo. E isso não é verdade. Ele não captou tudo. Ou captou e depois o quê? Esqueceu. Porque é como entrar num mar de negatividade. Todas as vozes estão atacando continuamente, jogando lixo mental, falando que não é possível, que ele não pode, que não consegue. E essas todas são ordens que programam o seu cérebro, certo? Os fracassados não sabem tomar decisões. Não sei se já leram Pense em Riqueza. Ali diz: as pessoas de sucesso decidem iniciar alguma coisa rapidamente, mas se depois tem que mudar de decisão, elas fazem isso muito devagar. Os fracassados decidem iniciar muito devagar e depois mudam de opinião se fazem isso rapidamente. Entendem isso? Ou seja, você oferece essa oportunidade para alguém e se é uma pessoa de sucesso, ela aproveita imediatamente e começa a trabalhar naquilo. E se depois ele pensar: bom, não sei se esse negócio me convém, ele cai fora lentamente. Toma tempo a decisão de sair totalmente. Ele primeiro luta para ter sucesso. Vai em todos os eventos para aprender mais. Para um fracassado, demora um monte para decidir começar. Às vezes nunca começa. Ai, será que eu começo? Será que eu faço? Demora muito. E se depois se apresentam a uma outra possível oportunidade, ele deixa isso imediatamente e vai para lá. Como aqueles que acham outro marketing de rede e já estão fora da Herbalife. Eles vivem tentando achar a fórmula mágica que os deixem ricos sem trabalhar. Então essas são algumas diferenças. Os fracassados não observam as pessoas de sucesso. Eles não pedem conselhos. Eles sabem tudo. Eles pensam que sabem tudo. Eles não escutam. Olha isto. Ele não presta atenção. Entra por uma orelha e sai pela outra. E grande parte, às vezes, da falta de aprendizado chama-se não escutar. Então a chave é essa. Seja bom para observar o que as pessoas de sucesso fazem. Porque as pessoas de sucesso fazem coisas que repetem continuamente. E se você descobre que coisas são, você já avançou bastante. Os fracassados também fazem coisas que repetem continuamente. Uma vez que você descobre, você diz: ok, isto é o que eu tenho que fazer. É muito fácil ficar rico. Simplesmente observa o que um rico faz. O que ele lê, o que ele come, aonde ele vai, no que ele trabalha. E começa a copiar tudo. Você quer ser pobre? É muito fácil também. Observa o que eles falam, observa como se vestem, lugares que frequentam, no que trabalham e copia tudo isso. Então você vai ficar igualzinho. Igualzinho. Os fracassados são ótimos para criticar e matar as ambições ou os desejos, iniciativa de outras pessoas. Tem um pavor brutal de serem criticados. As pessoas de sucesso, a diferença dos fracassados, elas se autocriticam. Se autocriticam. As pessoas de sucesso estudam bem a sua própria experiência e dizem: isso deu errado, isso eu preciso corrigir, não gostei que saiu desse jeito, tem que melhorar. Ninguém tem que vir falar para ele que ele fez errado. O fracassado faz besteira e logo já quer que louvem, dizendo que ele é o máximo. Ele tem uma necessidade de reconhecimento brutal. Apenas recrutou um e já pensa que são 1000 e fica louco. Não é assim que acontece? É melhor deixar que os resultados falem por si próprio. Os resultados vão te dar o reconhecimento que você merece. Mas primeiro você tem que acumular os resultados. Não adianta dizer: eu quase vendi, ou ele quase comprou. Aquele quase. Eu quase cheguei à equipe mundial, perdi por um pouquinho. Ou eu quase fiquei rico. Isso não funciona. Não funciona. O que você tem que fazer é obter os resultados. Porque ninguém é pago pelos quases, certo?
Então os fracassados são ótimos para dar pretextos. São ótimos para dar pretextos. Eles têm uma biblioteca de pretextos para tirar o pretexto perfeito, no momento que certo, e poder explicar por que eles fracassam. Perguntem para quem não veio aqui hoje, e adivinhem o que vocês vão ouvir? O que vocês vão ouvir? Uma montanha de pretextos. As pessoas de sucesso não colocam pretextos. Eles vão e fazem o que tem que ser feito. Entendi? As pessoas de sucesso sabem o que querem, vão e fazem. Eles nunca põem pretextos, porque não há pretextos. Não vivam de pretextos, sempre dando desculpas, pensando que o seu patrocinador acredita no seu pretexto. Por que você não tem mais clientes? Vem um pretexto. Por que você não teve mais convidados no evento? Deixa eu te explicar por quê. E aí vem o pretexto. Por que você não vai aos eventos? E sempre existe o pretexto perfeito. O marido, os filhos, os netos, o gato, não tem quem cuide dele. São ótimos pretextos e funcionam. Você realmente não pôde ir ao evento. Mas aonde podem te levar essas desculpas? Anotem aí. Quem tem desculpas não tem dinheiro. Os fracassados sempre têm todas as respostas, mas nunca têm dinheiro para nada. Eles já sabem por que o universo funciona e como funciona. Eles sabem tudo, mas eles não têm resultado, certo? Os livros dizem, se você é tão inteligente, como é que você é pobre? Agora, riqueza não é questão de inteligência. Essa é a diferença. A riqueza não é questão de inteligência. A riqueza é questão de informação. A inteligência é simplesmente a habilidade de entender as coisas rápido e bem. Mas a inteligência não compensa a falta de informação. Embora, adivinhem o quê? A informação compensa a falta de inteligência. Entendem isso? Explico. Uma pessoa inteligente vem aqui, explicam para ela como funciona esse computador e imediatamente ela começa a utilizá-lo, certo? Ela é inteligente, recebeu a informação e já sabe como fazer. Agora, se fosse somente inteligente, mas ninguém lhe ensinasse como ligar e como funciona, o que ela faria? Nada, não importa o tamanho da sua inteligência. Agora vem aqui um bobinho, que não é muito inteligente, e ele precisa que explique para ele 10 vezes, 100 vezes isso. Mas na 100ª vez ele consegue mexer, mesmo que ele não seja inteligente. Pode ser que isso aconteça? Sim, essa é a diferença. O problema é quando você se acha inteligente. Eu era desses também. Eu sou super inteligente. O que mais você pode aprender se você já acha que sabe tudo? Porque tem pessoas que confundem nível de informação com nível de inteligência. Isso está errado. Você pode ter um nível de inteligência ruim, mas muita informação. E você faz as coisas direito. Ou você pode ter um nível de inteligência muito alto, mas nada de informação. E você vai fazer as coisas bastante erradas. Já para você entender o problema riqueza-pobreza, requer inteligência. Entendê-lo. Mas resolvê-lo requer o quê? Informação. Requer a receita. E a receita é clara. Não funciona dizer, pesquise aqui para você ver se você acha a solução você próprio. Eu vou lhes dizer o porquê. Porque se você não tem a informação no teu cérebro, onde você vai encontrar a solução? À força você precisa do quê? Da matéria-prima, para que você tenha melhores conclusões, melhores decisões, ok? Então os fracassados são ótimos para justificar. São ótimos para opiniões pessimistas, de dizer por que isso não vai dar certo. Eles são ótimos para prometer e não cumprir. Por isso os áudios anteriores eu disse que este seria um ataque total aos fracassados. Vai ser um veneno mata fracassados. E esses áudios têm funcionado, vocês não imaginam quanto. Só que antes eles tinham eco e estavam mais gravados. Esses vão funcionar melhor. Vai ser um super veneno mata fracassados. Esses vão ser a versão melhorada. Então os fracassados prometem muito, mas cumprem o quê? Pouco. Aliás, os fracassados são aqueles que nunca fazem uma coisa completa. Nunca. Eles fazem 80% bem e esquecem da última parte. Você põe eles para pintar isso, por exemplo, e eles pintam 80% bem e a última parte fazem errado. Eles não olham os detalhes. E anotem aí, nos detalhes está o grande sucesso. Nos detalhes é ali onde está o segredo e a diferença. Porque o cavalo que ganha a corrida não é aquele que ganhou por 10 metros e deixou todos os outros para trás. Não, ele ganhou o quê? Por uma fração de segundo que chegou antes. Esse é aquele que ganhou a corrida. Entendem isso?
Porque é ali onde as pessoas ficam confusas. Eles dizem, mas que esquisito, por que ele ganha muitíssimo mais dinheiro do que eu, se fazemos quase a mesma coisa? Sim, quase a mesma coisa, mas naquele quase é onde ele ganha $1 milhão a mais. Me expliquei? Nos detalhes. Quais são os detalhes precisos? Essa é a diferença. Porque tem pessoas que já me falaram, mas Eduardo, por que você faz a sua reunião desse jeito? Bom, porque é o resultado da minha experiência. É assim como tem que ser para que funcione. E as pessoas falam, não, mas tem que mudar isso e aquilo. Bom, muda você a tua reunião, se você quiser. Eu não, porque ali é onde está o segredo do meu sucesso. Porque eu vou como uma lancha, já falei pra vocês, dessas lanchas rápidas que vão sobre a água. Imaginem o crescimento nos próximos 10 anos. Esse futuro é incrível, vocês não acham? Então os fracassados não se comprometem com nada, nem com eles mesmos. Enquanto as pessoas de sucesso são o quê? Totalmente comprometidas. As pessoas de sucesso não falam que sim até não estarem completamente comprometidas. Enquanto isso, os fracassados dizem, sim, 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 não se preocupe. Amanhã eu estou aqui e vou fazer a supervisão. E não sei o que mais. E você não vê eles nunca mais. Amanhã eu me cadastro e pego meu kit e vou fazer 10 mil pontos. E você não vê eles nunca mais. É assim, você não vê eles nunca mais. Já aconteceu isso com vocês? Claro, os fracassados se desesperam rápido. Já entre hoje e amanhã já quero meu primeiro $1 milhão. E isso não funciona assim. Em nenhum negócio as coisas são assim. Em trabalho nenhum as coisas são assim. Um tempo razoável para ganhar $1 milhão são 5 a 10 anos. É um tempo razoável. Você pode fazer isso mais rápido. 2 anos. Pode ser, sim, é possível. Mas tem a ver com o quão encaminhado você está. Porque quando você não conhece o sistema, é fácil que você ponha metas irreais. Entendem isso? Você não conhece a estrada, nem conhece o poder do teu carro e você diz, em 30 minutos eu chego a São Paulo. Que bom que você seja otimista. Explico, mas você não conhece o sistema. E quando eu digo, você sabia que são 380 quilômetros daqui até lá? E a que velocidade você vai? Porque esse seu carro faz no máximo 100 km por hora. Então, se você for a 100 km por hora, sem parar para nada, você chegaria lá em quase 4 horas e não em 30 minutos. Ah, então agora eu já conheço o sistema. Estrada, carro, velocidade, distância, mais o pedágio e o banheiro. Então agora eu sou mais realista. Entendem isso? Aqui é a mesma coisa. Tem pessoas que entram e dizem, não, eu vou fazer o meu grupo rápido. Esse PIN eu consigo em 6 meses. Mas qual é o problema? Que você não conhece o quê? O sistema, certo? Depois que você conhece o sistema, aí você diz, eu acho que esse vai demorar alguns anos. Especialmente se você não vem aos treinamentos e especialmente se você não faz prospecção. Sim, você já está quase perto do PIN de presidente. Entendem a diferença? Então não se preocupem porque é bastante rápido. Tem pessoas que depois de trabalhar 50 anos nunca conquistaram $1 milhão na sua vida. Nunca. Se você fizer isso em 10 anos, já está bom. Agora, se você fizer isso em 3, isso é excelente. Eu teria gostado de dizer na minha história que eu consegui fazer em 2 anos. Claro que eu gostaria. Por isso é importante entender a sua história. Porque você está fazendo agora a sua própria história. Depois você vai querer tirar tempo dos teus resultados. Eu demorei 6 meses para começar. Ou fiquei 2 anos fazendo em tempo parcial. Mas você não vai poder tirar isso, porque agora já ficou assim. Eu gostaria de poder dizer que eu virei presidente em 8 meses. Só que não foi assim. Já ficou do jeito que está e não pode mais voltar isso, entendem? Então as pessoas de sucesso não se desesperam. Elas têm paciência e se ajustam ao plano, até conquistarem sua meta. Essa é a chave. Então, número 1, você tem que aprender dos fracassados. Número 2, você tem que aprender das pessoas de sucesso. Essas pessoas que estudam o sucesso. Porque, para quem não sabe, eu não sabia há 11 anos atrás que o sucesso era tema de quê? De estudo. É estudado, assim como se estuda matemática, química, arquitetura, assim como se estuda medicina, e eu não sabia disso. Se eu soubesse disso, nossa, porque vocês não imaginam, eu era ótimo estudante na faculdade. Eu teria estudado todos esses livros sobre sucesso no 2º grau de uma vez, eu juro. Porque antes disso, eu não fui um bom estudante. Depois sim. Antes disso, eu fui um desastre total.
Mas quando eu entrei na escola de medicina, eu disse, ok, Eduardo, agora sim vamos ter que estudar bem. Muda isso e aquilo, e eu comecei a estudar. Se eu tivesse pego esses livros naquele tempo, imagina, eu lia livros assim de grandes. Imagina eu ler esses livros fininhos. Você tem essa chance agora, de dar esses livros para as crianças de 15 anos, 18 anos, e ver o que essa informação pode fazer por eles. Mark foi um afortunado nesse sentido, porque ele escutou essa informação com 19 anos. É incrível, essa informação na cabeça de um homem inteligente. Ele foi o 5º homem mais rico da Califórnia. Incrível, com 19 anos. O que eu estava pensando quando eu tinha 19? Como tirar um 10 em anatomia. Não é isso incrível? Certo? Então estude as pessoas de sucesso, as pessoas que estão indo para frente. O que essas pessoas fazem uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez? O que eles fazem? Você tem que descobrir isso, porque se você estudar essas pessoas, você pode obter o segredo do seu sucesso. Então a chave, anotem ali, é se tornar um bom estudante, obter o conhecimento, obter a informação, obter as ideias. Porque as pessoas de sucesso, estamos rodeados delas? Sim, estamos rodeados pelas pessoas de sucesso. O problema é que nem todos eles fazem cursos e dão treinamentos. Não todos eles dizem, ok, sentem aqui que eu vou lhes dizer o que eu fiz para ter sucesso. Esse é o problema. Ou você não tem acesso a eles. As suas casas têm guardas que não deixam você entrar. Eles andam de carros blindados e com guarda-costas que não deixam você se aproximar. Você não pode observar eles de perto para ver o que eles fazem. Ele faz exercício para eu fazer também. Eles leem livros para eu ler também. Não seria isso o ideal? Mas eles não deixam. Que bom que na Herbalife nós temos acesso a eles. Então, 3 perguntas importantes que vocês têm que fazer bem claras na sua mente. Número 1, de quem estou me rodeando? A maior parte da minha vida. Quem está junto de mim? Com quem eu falo? São pessoas de sucesso ou são pessoas fracassadas? Anotem ali, o fracasso se contagia. O fracasso é como uma gripe que se contagia. As veias de fracasso se contagiam. Os hábitos se contagiam. Os costumes se contagiam. Você vai pelo Nordeste e daqui a pouco você vai falar como? Com o sotaque deles. Acreditem, se você vai para o Sul, daqui a pouco você vai falar como? Com aquele sotaque. Vai ser assim. É assim que acontece. Então isso é extremamente importante. De quem eu me rodeio e o que eles estão me contagiando. Pelo que? Pelo meu subconsciente. Isso é sutil. Sutil, mas poderoso. De quem eu me rodeio? Pergunta número 2. O que eles estão fazendo comigo? O que eles fazem eu comer? O que eles fazem eu pensar? O que eles fazem eu dizer? A que lugares fazem eu ir? Porque se você se junta com religiosos, onde eles vão te levar? Para a igreja, não é verdade? Se você se juntar com jovens da noite, para onde eles vão te levar? Para as baladas. Se você se junta com os atletas, onde eles vão te levar? Para a academia ou correr com eles pelo parque? E se você se juntar com empresários, para onde eles vão te levar? Para o trabalho. É assim. Isso é a chave. Agora, não estou dizendo que todas as pessoas que te rodeiam estão erradas. Mas você tem que saber o que está acontecendo, certo? Porque se aquele ali está lendo um livro, sobre o que ele vai falar? Olha que interessante, você tem que ler esse livro. Se aquele está ouvindo uns áudios, o que ele vai dizer para você? Olha, eu escutei esses áudios, são muito bons. Ouça também. O que estamos fazendo aqui? Dizendo, esse é o contágio que você tem que ter e deixar-se contagiar. Porque o conhecimento não vai te deixar doente, nunca. Deixem que esse conhecimento engorde vocês. Deixem o seu cérebro pedindo mais, porque agora ele tem mais conhecimento. Mas, obviamente, as pessoas que nos rodeiam vão dar opiniões. E grande parte do contágio, anotem ali, vem em forma de opiniões. E essas opiniões são o resultado da avaliação daquela pessoa. É o que ela acha, é como ela opina. Então, deixa eu lhes dizer uma coisa. Para ser um homem ou uma mulher que ganham $1 milhão, para ele merecer que lhe paguem $1 milhão, não precisa ser um homem perfeito. Você não tem que ser o super-homem. Não. O problema é quando você não conhece o sistema e você diz, bom, eu tenho esse monte de defeitos, será que eles vão me afetar para atingir minhas metas? Lembre-se que chama-se milionário comum. Sim, milionário comum. Daqueles que chegam 40 todos os dias. Sim, é verdade, acreditem. Você não tem que ser um super-homem, somente com virtudes e sem defeitos.
Isso não é verdade. Eu não vou lhes dizer que eu não ligo a televisão jamais. Não é verdade. Eu vejo filmes. Eu tenho uma vida normal. Já que aprendi, na verdade, quais são as teclas que eu tenho que apertar e não descuidar jamais para continuar gerando o quê? As notas dos meus ganhos. Expliquei? Então, existem essas teclas. Quais são as teclas? Eu tenho que fazer perfeitas minhas reuniões, perfeito os meus anúncios, perfeita minha prospecção, perfeitos os meus treinamentos, perfeito o meu compromisso, etc, etc. Porque tem pessoas que às vezes me ligam em casa e me dizem: Eduardo, não acredito que você está assistindo televisão. Sim, eu estou, é verdade, eu assisto televisão, mas eu também leio livros e ouço os áudios. Eu ouço notícias sim, mas não deixo que me contagiem. Eu não penso: meu Deus, agora ninguém mais vai vender meu produto. Eu não deixo de me contagiar pelas notícias negativas de crises. Expliquei? Eu também escuto as opiniões das pessoas, mas não deixo me contagiar e não acredito nelas, porque não deixo de apertar as teclas necessárias. Alguém vem e me diz: Eduardo, está muito difícil vender esse produto. E eu respondo: não é verdade, você não falou com o suficiente pessoas. Começa a falar e você vai ver. Eduardo, está impossível de construir uma organização. Não é verdade, você tem que estar só comprometido com as reuniões terças, quintas e sábados e você vai ver que a gente recruta um monte de gente. Não entram 50 por dia, mas de todas as maneiras vamos construindo uma organização diariamente. Entendem isso? Então a chave é que eu não deixo que me contagiem. Eu não os escuto. Eles realmente fazem a sua parte e eu faço a minha. Eu também tenho meu lazer. Eu também canto no karaokê. Mas eu quero lhes dizer que eu não sou o homem perfeito. Isso não é verdade. E eu digo isso para que vocês se foquem. Porque no começo aconteceu comigo. Eu achava que tinha que ser o homem perfeito para poder ganhar o meu primeiro $1 milhão. E isso não é verdade. Ou seja, apesar desses defeitos, você vai fazer o seu $1 milhão. A única coisa que você tem que fazer é acrescentar as coisas que você não está fazendo. Entendem isso? Então a maioria das pessoas vão dar opiniões baseadas em conjecturas, nem sequer em experiência às vezes. É assim: eu acho que isso não vai dar certo. Lembre-se que essas opiniões vêm a ser como ordens para a tua programação mental. Por isso, vocês já ouviram falar em PNL? Programação Neurolinguística? Fala sobre isso, de você começar a tirar todas essas programações negativas que foram colocadas na sua mente desde que você nasceu. Que você é tolo, que você não pode, e você acreditou nisso tudo. Porque não tem problema que as pessoas falem isso pra você. O problema é quando você acredita: sim, eu não vou conseguir. Sim, eu sou tolo. Eu estou lendo um livro que chama-se Millionaire Mind. E ali diz que todos os milionários que têm mais de $10 milhões me disseram que eles eram retardados, que tinham qualificações péssimas na escola e por isso iam fracassar na vida. E eles escutavam tudo isso. Mas a diferença foi o quê? Eles não acreditaram. Comigo aconteceu a mesma coisa. A maneira que meu pai me estimulava era dizendo que eu ia fracassar. Uma vez eu me lembro que alguém disse para o meu pai que eu teria que praticar, porque iria ter um curso de oratória. E meu pai disse: o quê? Ele? Oratória? Ele vai falar no palco? Sim, o seu filho. E eu pensava: claro que eu posso, mas ele que não sabe. A outra opção era qual? Eu acreditar que eu não iria conseguir. Então, às vezes, esse tipo de estímulo negativo faz efeito o quê? Positivo. Se você rejeita tudo que falam pra você, você pode construir uma história diferente. Mas o problema é o quê? Quando você diz: é verdade, eu não levo jeito para isso, ou aquilo, eu não posso. Aí já era, você dançou. Então, de você depende se deixar influenciar por essas opiniões ou não. Isso depende de você. As pessoas podem falar o que quiserem e você pode aceitar o que você quiser. Entendem isso? Isso depende de você. Por que não ter $1 milhão? Por que não dirigir um carro melhor? Por que não eu? Por que não ir aos melhores hotéis? Por que não eu? Por que não? Por que não ter a melhor roupa? Por que não? Por que não comer nos melhores restaurantes? Por que não? Essa é a diferença. E em vez de dizer: isso não é pra mim, vamos comer aquela comida de R$20 porque isso não é pra mim. Por que não? Por isso Jesus dizia: continuem sendo como as crianças. Porque as crianças não veem obstáculos em lugar nenhum. Eles querem tudo. Eles vão conquistar tudo.
Não é verdade? Sim, é melhor que você veja as coisas desse jeito, a dizer, não, eu acho que eu não posso, é impossível, com essa situação é impossível. Então, primeiro avalie de quem vem essa opinião, e você avalia a pessoa dependendo das conquistas que ela tem. Dependendo disso, a sua opinião tem valor ou não, entendem isso? Se você ganhar 10 e ele ganha 20, então anota as suas opiniões. Na área econômica, atenção, na área econômica. Porque tem ricos que se vestem muito mal, então não copiem como ele se veste e não perguntem suas opiniões nessa área. Tem pessoas que ficaram ricas, mas não deixaram alguns hábitos de quando eram pobres. Então, não é porque ele é rico ele já é perfeito. Atenção a isso. Bom, ele ficou rico. Vamos ver o que ele fez nessa área, na área do dinheiro. Se ele é atleta, vamos ver o que ele fez para ganhar a medalha de ouro. Podem ter em outras áreas hábitos completamente errados. Por exemplo, é atleta, mas está pobre. Ou é rico, mas está gordo. Vocês acham que isso acontece? Vocês acham que existem ricos gordos que não fazem exercício? Então você diz, então se esse rico não faz exercício, eu também não devo fazer. Não, ele é rico e não faz exercícios. Então, ele tem sucesso naquela área e fracasso naquela outra. Então, de acordo com o que ele conquistou em cada área, tem valor a sua opinião naquela área. Se conquistou muito, vale muito, sabe muito. Se conquistou nada, então não preste atenção a essa opinião, porque é a opinião de um fracassado. Agora, tem pessoas com sucesso em uma área e fracasso em outras? Sim, porque o sucesso numa área não se estende a outras áreas. Você pode ter sucesso numa área e estar fracassado em todas as demais. Pode acontecer. Ou ser um sucesso em 3 áreas, fracassado nas outras. Então você tem que ser esperto para identificar os fracassados, porque poderiam existir muitos fracassados entre nossos entes queridos também. Acreditem, o fato de você amar ele ou ela não tira seu fracasso. Poderíamos ter irmãos fracassados? Sim, eu tenho. Tios fracassados? Sim, eu tenho. De fato, da minha família inteira, quem tem ganho mais dinheiro sou eu. Sim, ou seja, os nossos seres queridos poderiam ser fracassados. Sim. As pessoas julgam os outros pela sua aparência também. Esse é um outro ponto. Aos brancos, altos, europeus, lhe dão título ou etiqueta de sucesso. E aos baixinhos, pretinhos, gordinhos e feinhos, lhes dão a etiqueta de fracasso. E isso também não é verdade. Então vem um europeu que te dá uma opinião e você diz, sim, essa é a opinião correta. E aí vem alguém da tua cidade e você diz, não, essa opinião não vale nada. Isso não é verdade. O que você tem que ver sempre são as conquistas, porque existem pessoas brancas ricas e pessoas brancas pobres, mulatos ricos e mulatos pobres, mulatos sofisticados e mulatos vulgares, assim como brancos sofisticados e brancos vulgares. Tem brancos que são criminosos e brancos que não são. Tem mulatos que são criminosos e mulatos que não são, entende? Então, o fato que a pessoa seja muito alta ou muito bonita não tira o fracasso delas. Então, o que você tem que fazer? De novo, verifique as conquistas. Sempre. É isso que você tem que fazer. E o fato também de falar muito também não quer dizer que a pessoa tenha sucesso. Ou aquele que mostra muitos diplomas ou títulos e muitos estudos também não quer dizer que com isso fez sua fortuna. Muita atenção a todos esses detalhes. As pessoas dizem, não, esse já é ancião e ele sabe o que diz. Não é verdade. A chave é sempre olhar as conquistas. Se ele conquistou mais do que você, então anota suas opiniões. E se não, você dá as anotações para ele. Você está errado, então você anota de mim. Entendem isso? Então, conquistas na mesma área. Toda boa opinião se baseia em conquistas e resultados e se respalda com um bom plano. Toda boa opinião se baseia em conquistas e resultados e se respalda com um bom plano.